Olá, pais, mães, responsáveis pelos alunos do Colégio Caminhos Colinas. Então hoje nós estamos aqui, vamos ter uma conversa com a professora Bernadette, que é vice-diretora da escola, e a professora Ana Clara, que ela é TEC do nono ano das meninas do Colinas, e também ela é encarregada de preparar várias atividades de Olimpíadas Científicas aqui no colégio. Então, como vocês devem lembrar, esse ano o tema que nós estamos seguindo é Amor de Doação. É o tema orientador de 2026. O professor Evandro já falou sobre o que é o amor, as várias acepções do amor. A professora Regina, ela complementou isso, dizendo que há uma doação de si mesmo. Como é que a gente faz para doar a si mesmo? O professor Evandro tinha explicado como é que a gente doa o tempo, né, a presença. E hoje nós vamos falar sobre uma expressão que é incomum. A professora Bernadette e a professora Ana vão explicar como é que nós damos estrutura. É uma coisa estranha, assim, parece que é uma coisa só. Mas a gente quer dizer como é que a gente vai doar a ordem. Vocês vão ver que a doação da ordem é muitíssimo importante para as crianças. Então, professora Bernadette, o que é a ordem, né, aqui no Colégio Caminhos Colinas? A gente vive a ordem através da organização material, através do tempo, através do acompanhamento das pessoas, que a gente ajuda as pessoas a terem critérios para poderem amar mais a Deus e a servir mais a Deus e as pessoas. Então, no fundo, a ordem, ela tem vários andares. Existe uma ordem que é material, que a gente chama assim, a ordem das coisas. Onde eu ponho as minhas roupas, onde a gente coloca a comida, né, quais alimentos vão na geladeira, quais vão na fruteira. Então, coisas materiais. Os lápis vão no estojo. Depois existe um segundo andar, tá? que é a ordem das emoções. O nosso coração tem que estar organizado. Então, depois a gente sobe mais um degrau e a gente tem a ordem das ideias, né? Que a gente chama de ordem mental. Quando tudo isso está organizado, a gente diz que o nosso ser está em ordem. Então, professora Ana, assim, você vê manifestações, a ordem é importante assim para as crianças? Você percebe isso? Como é que você vê isso na sala de aula? Com certeza, além de dar aula para o nono ano, dou aula para o quarto e quinto, então elas são menorzinhas. Dá para perceber nitidamente que quando a mesa está mais bagunçada, tem mais itens, elas acabam ficando mais perdidas, se concentram muito menos na aula. Isso acaba acontecendo também com as maiores, mas acho que se reflete não tanto nos materiais que elas deixam, mas na postura mesmo que elas estão na aula. Então, se elas têm uma postura de estudante, como a gente fala, uma postura de quem quer aprender, estar atenta, ajuda muito mais. Porque é esperado, né, que no nono ano elas consigam ter desenvolvido um pouco mais essa questão da ordem material do estojo, do caderno e tudo mais. Agora, me conta um pouquinho, professora Ana, você é recém-casada, né? Sim. Então, o fato de você ter deixado em pé a casa dos seus pais, ela ressaltou de alguma forma assim a ordem que seus pais tinham em casa? Você teve que começar a viver uma ordem diferente agora que você casou? Sim, com certeza. Acho que a coisa mais interessante dessa parte de ser recém-casada é que não existe ordem nenhuma no começo. Então você precisa analisar a situação da sua casa, né? Ver o que é necessário e aí sim organizar as coisas para que consigam fluir de uma forma que a gente exerça assim a força de vontade, mas que seja mais prático de adquirir virtudes. Então a gente dá uma organizada nas coisas para conseguir ter um esforço um pouco menor e distribuir para conseguir desenvolver cada vez mais virtudes. E aí, você percebe assim que tem ordens que você colocou na sua casa agora que você foi absorvendo da ordem da casa dos seus pais? Sim, com certeza. Então, ordens que meus pais me passavam quando eu era criança, ordens que eles me falavam, olha, orienta suas irmãs mais novas nisso, que elas têm que aprender a fazer as coisas de forma ordenada. Então, todos esses procedimentos e processos que fazia em casa ajudou muito. Um exemplo muito prático que eu tinha em casa era em relação às compras. Então, a gente chegava depois do mercado e tinha que organizar as compras. Cada uma ficava num setor e organizando e todo mundo colaborava muito bem para essa tarefa. Então, vocês vejam, né? Esse é o primeiro ponto que a gente pode explorar hoje. Então, existe uma doação invisível na ordem. Quanto mais você que é pai, mãe, né, tio, tia, avó, que cuida, né, dos nossos alunos, que vocês educam, quanto mais organizados vocês são, mais vocês estão doando
entende? Estrutura de vida para os seus filhos, para os nossos alunos. Essa doação de estrutura é como, eu repito, ela não é algo que a gente perceba explicitamente no dia a dia. Ela é invisível. Funciona assim. Quando está desordenado, a gente percebe. Quando está ordenado, a gente todo dia passa e as coisas estão no lugar. Então a ordem funciona assim. Não é uma coisa que ela fica aparente todos os dias. Quando tira a ordem, a gente vê a bagunça. Então é uma doação invisível, mas é muito importante. Então, agora, vamos ver assim, professora Bernadette, quando você entra numa sala de aula e percebe que os alunos estão com as carteiras tortas, né? Estão sentados de qualquer jeito, as coisas estão jogadas nas carteiras, o que você sente? Eu sinto que o ambiente não está adequado para a gente começar a desenvolver o trabalho que a gente tem que fazer. Então tem que parar tudo e vamos arrumar a casa aqui agora. Se a gente não, assim, desse jeito, recentemente eu falei para os alunos, desse jeito não vai dar. A gente ia terminar, íamos começar a fazer a oração do Pai Nosso para encerrar o dia letivo aqui do colégio. Aí tava aquela balbúrdia, gente, desse jeito não dá. Ninguém vai sair daqui se deixar desse jeito. Então, para tudo, coloca as carteiras no lugar. Querendo dizer, os alunos que vierem no período da tarde precisam encontrar um ambiente organizado. Aí sim, a gente vai rezar o Pai Nosso. Professora Bernadette, essa coisa de organizar, a gente também pede para os alunos, inclusive tem encarregados para varrer a sala, né, passar um pano nas carteiras, né? Isso é um tipo de castigo para eles? Eu acho que é um privilégio, porque a gente está dando oportunidade, primeiro, para eles captarem essa formação que eles estão tendo no colégio, que eles vão desenvolver a sua própria estrutura, absorvendo essa estrutura dentro do ambiente, e depois isso vai ajudá-los a quando eles tiverem a sua própria família, quer dizer, eles vão levar isso para o resto de sua vida. Não só para sua família, mas em todos os ambientes, no seu trabalho profissional. Então isso é um tipo de formação que o colégio oferece para todos os alunos e alunas. Professora Ana, você tem experiência de muitas vezes ter ensinado as crianças a colocarem ordem na sala, né? Sim. Então você acha que elas se sentem mal com isso? Não, no primeiro momento, às vezes elas falam, nossa professora, eu não sabia que estava tão bagunçado. Depois que elas colocam em ordem e percebem, nossa, como tá muito melhor fazer lição nesse ambiente. Então, as meninas particularmente gostam de ter estojos muito grandes, com várias canetas coloridas. Então, uma coisa que a gente solicita também é, em cima da mesa, lápis, borracha, a caneta que vai usar, apontador no máximo, que é o que vai ser usado. Quando elas estão estudando com esses itens em cima da mesa, a concentração, o desenvolvimento do conteúdo é muito maior, o tempo é muito mais aproveitado do que com o estojo cheio de distrações que elas têm. Muito bem. Então, vejam, todos vocês também devem sentir isso, né? Quando as coisas estão em ordem, você se sente bem. Então, a definição de paz é ordens tranquilitas. É a serenidade na ordem. Então, no fundo, uma das coisas que ajuda muito a gente ver em paz é ter as coisas organizadas. Então, uma forma de você doar paz para outras pessoas é ser muito organizado. Então, aqui a gente vai dar um outro passo agora. Então, professora Ana, então, a gente ensina os alunos também a arrumar esse ambiente de estudo antes de começar a estudar? Como faz isso? Bom, particularmente nas minhas aulas, o tempo que eu estou organizando os meus materiais para iniciar a aula é o tempo que elas também estão organizando os próprios materiais para começar a aula. Então, meninas, cada uma no seu lugar, vou aqui anotar quais são as páginas que a gente vai fazer, qual que é o conteúdo, vocês vão pegando material, deixando a mesa organizada. Isso flui muito bem, porque ao mesmo tempo que elas recebem orientação para fazer isso, elas também têm um exemplo. Então, a professora não está só falando, olha, faz isso, mas também está demonstrando que é necessário não só para elas que estão aprendendo, mas para a vida toda, porque a professora também faz isso. Excelente. Professora Bernadette, você tem 3 filhos, não é verdade? Sim. Então,
O que é melhor, assim, quando eles eram pequenos, assim, que eles deixavam assim, batata frita, a bola em cima da mesa, entende? Liga a TV, escuta o som e tal. Isso ajudava a estudar? Não, de jeito nenhum. Como é que você ensinava seus filhos, então, o ambiente de estudo deles, em casa, individual? Olha, é que cada um tinha não necessariamente sua mesa de estudo, mas tinha um lugar em que se configurava como uma mesa de estudo, que era uma mesa, uma cadeira, um abajur e também os itens que eles precisavam, ou seja, que não houvesse nenhuma distração para que o foco fosse se eu vou estudar, então eu tenho que estar num espaço adequado para o estudo e com a menor distração possível, ou seja, que o próprio ambiente favoreça a ação que se deseja. Perfeito. A gente chama isso, gente, de higiene da ordem, tá? Então, eu não vou me estender aqui agora, nós não vamos falar tanto, né, da higiene, assim, em outras atividades. Então, tem a higiene do estudo, que é, deixa o caderno, o livro, caneta, lápis, e não muitos, né? Como falou a professora Ana, não deixa aquele monte de estojo, se espalha todas as canetinhas. Não, coloca só se vai usar um marcador 2 ou 3 de uma cor, os que vão ser usados, porque o resto é distração. Então, também existe uma coisa, questão de ordem, que é a higiene do sono, né? Então, assim, professora Ana, você tem irmãs, né? Então, era bom ter um horário para dormir, ou cada um dormia até 2, 3 da manhã para acordar às 7, assim? Existe uma higiene do sono? Isso era algo inconcebível na casa dos meus pais. Então, desde pequenininhas, nós tínhamos horário para dormir, o que é muito bom, porque a gente percebia que era algo realmente importante. Nesse horário que meus pais determinavam, mostrava como era importante a gente zelar pelo bom sono, pela recuperação. Também tem um horário específico em que o corpo se recupera melhor. Então, meus pais tomavam tudo isso em conta quando deixavam o horário determinado. O que ajudava muito também é que quando eu era menorzinha, minhas irmãs também, a gente acordava mais cedo que meus pais e a gente tinha um momento da gente ficar assistindo um desenho, de ficar lendo livro, brincando. Então, se a gente dormisse em horários diferentes, a gente não teria esse momento de encontro que a gente tinha no período da manhã. Excelente. E, professora Bernadette, existe também um tipo de higiene das refeições, não a questão de lavar os pratos ou lavar os alimentos, né? Mas existe um tipo de organização assim à mesa? É bom sentar com a família, os maridos, os filhos assim à mesa? Existe uma ordem ali? Sim, a refeição é um dos momentos mais importantes para a vida de família, na minha opinião, porque é o momento que a gente senta, estamos todos juntos e vamos conversar. Nós vamos falar se é no jantar, como passamos nossos dias, e aí é uma oportunidade muito grande para cada membro da família se conhecer. E voltando à pergunta do professor Roberto, existe sim uma ordem nas refeições, que é cada pessoa vai se sentar num lugar. Então, como que essa mesa está posta? Eu preparei essa mesa. Na minha casa a gente tem lugar americano, então para mim ajuda bastante, que é no lugar americano você vai deixar o prato, vai deixar o talher, se tiver bebida vai deixar o copo, vai deixar o guardanapo. Às vezes também a gente tem que, dependendo da casa, a mesa está cheia de coisa, então você tem que tirar essas coisas para não atrapalhar, porque literalmente elas perturbam o ambiente. Então você tira elas do espaço e aí você deixa a mesa com os itens que você vai usar, porque aí sim você consegue começar, é um rito, você consegue iniciar uma refeição conjunta, porque o ambiente está favorecendo que essa ação coletiva seja realizada. Ótimo. Então, agora que a gente entrou nessa questão dos ritos, né? Então, assim, professora, rito parece que é uma coisa assim muito quadrada, assim, você põe o rito, né? Entende? E aí, explica para nós um pouquinho como é que é o rito do início das aulas aqui no Colégio Caminhos e Colinas. Bom, o rito que a gente tem aqui no colégio é que as alunos entram na sala de forma ordenada, deixam seus materiais. A gente começa sempre o dia com oração, uma coisa muito particular que minhas alunas gostam de fazer é a encarregada da oração pergunta se alguma aluna tem intenção especial para aquele momento de oração. Muitas pedem pela saúde de algum ente querido ou
até mesmo pelo bichinho que está um pouquinho doente. Então isso também ajuda no clima da sala, porque elas vão percebendo que os problemas que as meninas têm, pode ser que eu tenha, e cria um ambiente maior de empatia entre elas. Então depois da oração a gente se senta e inicia as nossas atividades. Agora, estão chegando no ano, os alunos, as alunas não se revoltam assim, porque, puxa, tudo tem que ter essas regras, sempre o mesmo rito, é a mesma coisa. Como é que faz para explicar com um pré-adolescente, um adolescente que fala, por que as coisas são sempre quadradas assim? Como é que você explicaria isso? Como é que a gente ajuda os pais a explicarem, né, que as normas, os ritos são uma coisa boa na vida? Explicando para as alunas, a gente percebe que tomar decisão gasta muita energia mental. Então elas percebem um pouco o lado bom quando a gente explica dessa forma. Então os ritos vão trazendo tradições pra gente, a gente consegue perceber que é muito importante cada um desses pontos que foram determinados por nossos ritos e normas. E como todo dia a gente faz a mesma coisa, isso dá certa tranquilidade, previsibilidade e fica mais tranquilo, não tem que tomar todo dia uma decisão sobre, nossa, como vou iniciar a aula. Tudo flui com mais tranquilidade. Excelente. Professora Bernadette, vamos complementar. Explica um pouquinho assim, quando a gente adquire virtude, acontece uma coisa assim, que eu praticamente não penso, né? Assim, o corpo, a mente, ela atua de uma forma que parece automática, mas uma pessoa que adquiriu virtude é um robozinho automático? Uma pessoa que adquiriu virtudes, ela não é um robô automático, porque ela não está preocupada com vamos chamar assim, vamos pensar pegar uma virtude como a paciência. Ela não está preocupada com a paciência em si. Ela está preocupada que ela se orienta para algo ou alguém. E a virtude vai ajudá-la a fazer isso melhor. Quer dizer, eu acho que a questão de ser robô ou não, a gente é muito preso a eu preciso fazer, mas é que a gente entende que isso me ajuda. Então, da mesma forma que às vezes a gente toma algo, por exemplo, eu me alimento porque isso me ajuda a ser mais saudável, as virtudes também, elas são uma força que nos ajudam a ser pessoas melhores. Isso, então, só para, assim, a gente complementar isso que comentaram a professora Ana e a professora Bernadette. Né? Se a gente não organiza o ambiente, depois a vontade precisa fazer muito esforço. Então, eu falo a professora Ana, dá muito desgaste, tem que decidir cada coisinha na vida. Vocês devem ter algum fast food, né? Que você tem 35 opções, pode escolher 3 delas. O que você quer comer? Então, tem muita gente que fala assim, me dá 2 pratos prontos, eu escolho A ou B. Mas por que tem que ficar escolhendo, entendeu? Você tem por salsinha, cebolinha, tem o bacon, não. É que são coisas assim que ordinariamente no dia a dia estão organizadas, eu não gasto tempo mental com isso. Então, por isso que a estrutura, o design, tá, do ambiente, ele nos protege contra o voluntarismo, que é o quê? Tudo que eu tenho que crescer tem que ser a base de força de vontade. Então, por exemplo, se eu quero todo dia tomar água, então eu acordo e quero tomar água, melhor não é eu pensar assim, não, amanhã eu vou fazer um esforço de levantar, pegar o copo, entendeu? Ir até o bebedouro e tal, pegar água e tomar. Então, o que eu faço é, no dia anterior, põe uma garrafinha do lado da cama, acordei, já está do meu lado. Facilita, entende? Eu viver a virtude, o hábito de tomar água. Então, no primeiro jeito, eu conto com a vontade, eu vou conseguir. No segundo, eu conto com a inteligência, que no dia anterior preparou o ambiente, e o ambiente vai fazer com que eu faça menos esforço, mas adquirir o hábito bom. Então, isso é importante que vocês tenham claro para ensinar as crianças. Ser bom, necessariamente, não é ser forte. Então, e de fato o que mais move não é a gente ser muito forte, mas a gente se sentir amado, né? Ter um sentido para a vida. Então, isso que falou a professora Ana, por exemplo, que é a ordem não é uma coisa assim que tem esforço. Eu fico cansado de ver a ordem. Ao contrário, quanto mais ordenado eu sou, mais tempo eu tenho, né, para me doar aos outros, para fazer o bem aos outros.
e eu vou ser mais feliz, me dá mais alegria. Então, é importante ter claro isso. Agora, então vamos analisar isso agora. Então, uma coisa que é importante. Assim. Então, estamos vendo que a ordem parece ser uma coisa muito rígida. As coisas são desse jeito, estão nesse lugar, estão nesse tempo. Com essa rigidez toda, parece que a ordem não permite a liberdade. O que você acha, professora Ana Clara? Acho que é justamente o contrário. A ordem nos dá um caminho para seguir essa estrutura. Então, um exemplo é que os trilhos do trem ajudam o trem a ir de um lugar para o outro. Então, se a gente tem a ordem, a gente consegue seguir o caminho, mas nada impede de que seja feito um outro caminho. Então, uma coisa que a gente pode acabar caindo numa cilada assim, da ordem é que tudo tem que ser muito, muito rígido. E não é verdade. É bom que a gente tenha um tempo para conseguir analisar. Será que tem alguma coisa aqui que eu poderia fazer de uma outra forma? Até mesmo a gente relembrar qual que é o ponto, quem que eu estou ajudando com essa ordem que eu estou propondo, porque isso vai conseguir orientar muito melhor a nossa liberdade, seguindo dia a dia essa ordem que traz mais clareza e mais paz, e a gente gasta mais tempo com as pessoas, que é o que realmente importa nessa vida. Excelente. Então, veja, essa é uma dica que deu a professora Ana muito importante. Quanto mais regras a gente vai pondo no nosso dia a dia, entende? É melhor para a nossa vida, fica mais organizada. E como é que fica a liberdade? Há mais liberdade, porque com mais ordem eu tenho mais tempo. E a ordem, é o que falou a professora Ana, não é rigidez. Eu posso mudar as regras, porque eu sei como elas foram montadas. Então eu monto regras e vou vivendo elas até o momento em que aquela regra não serve mais. É que o critério para a gente viver a prudência, decidir bem, não é a ordem em si, mas é o bem. Então, também a ordem, ela segue uma hierarquia, né? O princípio da ordem é o bem. Se está organizado, nem sempre aquilo é para o bem. Então, agora, se busca o bem, a tendência é que tudo fique mais organizado. Então, agora vamos assim, mais partir para o final já da nossa conferência. Então, lembrando que nós estamos doando estrutura, estamos doando ordem, né? Então, como fica, por exemplo, a questão da ordem das ideias, professora Bernadette? Como é que a gente organiza as ideias? Como é que a gente ajuda os alunos a organizar ideias? Eu acho que tem vamos chamar assim, um eixo orientador, que é Deus, que vem em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar as pessoas, em terceiro lugar as nossas atividades e depois as coisas. Eu acho que se a gente tem isso em mente, toda a nossa rotina se orienta para ter esse, vamos chamar assim, esse eixo, esse critério. Eu estou fazendo isso para Deus? Eu estou colocando as pessoas em primeiro lugar? Que aí depois a estrutura vai se montando. Excelente. Então, essa hierarquia é essencial. Deus, as pessoas, depois nós, né? E por último as coisas. Então, agora vejam, isso a gente chama de critérios. A gente tem que ter ideias mestras. São alguns princípios que a gente tem que levar para a vida inteira e precisa ensinar as crianças. Então a professora Bernadette falou isso, né? Mas vamos complementar assim, professora Ana, Deus tem alguma relação com a ordem? Com certeza, por mais que não pareça, todo esse mundo que Deus criou está muito bem organizado. Então, a ordem em que ocorre a germinação de uma semente, por exemplo, para ela crescer, transmite a ordem. Sou professora de matemática, então um fato muito curioso é que existe o ciclo de Fibonacci. Então, a gente consegue perceber um padrão muito bonito que existe em várias coisas. Então, por exemplo, o desenho da orelha é muito semelhante com o desenho das conchas do mar. E tudo isso é a ordem e o cuidado que Deus colocou em cada coisa quando Ele fez a criação. Até mesmo o embrião, quando está pequenininho, ele tem esse mesmo formato. Então, querendo ou não, essa é uma ordem, um detalhe que Deus criou assim na ordem, que é muito bonito e basta a gente contemplar para conseguir ver quantas coisas bonitas e ordenadas Deus colocou aqui nesse mundo. Então, você está dizendo que quando a gente olha para o mundo, em qualquer aspecto assim, na igreja, na escola, na natureza, nas coisas, você vê uma ordem de Deus? Sim, com certeza.
Porque assim, todas essas organizações, a igreja, a escola, toda essa hierarquia que existe é dada diretamente por Deus. Então, os professores, eles têm uma hierarquia com os alunos porque foi dado isso. E os pais têm toda a responsabilidade com os filhos porque foi dado. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente não pensa muito assim no dia a dia, mas é um detalhe de Deus em relação à ordem com cada um dos seus filhos. Então vocês percebam, isso está falando a professora Ana, Deus está presente em todos os lugares, em todas as coisas, entende? E a gente percebe isso na organização. Quando a gente diz, a Sagrada Escritura diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é que também o ser humano está chamado a isso. A em todos os lugares que ele está, entende? Ele ser o mesmo. Então, isso é ordem. Então, professora Bernadette, a gente vamos fechar um pouquinho nossa conferência de hoje. Explica um pouquinho para os pais por que é importante, né, que cada um de nós, né, e também os filhos, né, os nossos alunos, eles chegam a ter essa coisa que é uma unidade de vida, assim. Então, o que isso nos assemelha a Deus? Eu acho que a unidade de vida, que no fundo é você se orientar aquilo que todas as, vamos chamar assim, todas as suas dimensões se orientem para o plano de Deus, no fundo ajuda a gente a nos tornar cada vez mais filhos de Deus. E quanto mais filhos de Deus a gente vai crescendo, se tornando cada vez mais, se eu sou filha de Deus, todo filho é parecido com o pai. Então a gente vai ficando cada vez mais parecido com o Criador, que no fundo deseja que nós sejamos a sua imagem. Perfeito. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Então, quando a gente dá estrutura para as crianças, e elas vão adquirindo essa ordem exterior, né? Depois a ordem dos sentimentos, a ordem das ideias, elas vão adquirindo a ordem do ser delas. Então, em todos os momentos, elas também vão ser ordenadas. Mas por quê? Porque o que falou a professora Bernadette é que o ideal é que em todos os momentos a gente considere que nós somos filhos de Deus. Então, se a gente lembrar disso em todos os momentos, então a gente vai organizar todo o nosso tempo, organizar todas as nossas coisas, organizar toda a nossa relação com as pessoas, sempre com um critério unitário. Vai ter uma ordem mental de pensar primeiro que nós somos filhos de Deus. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. A gente sempre diz para vocês que se vocês puderem depois assistir os trechos que vocês acharam mais bonitos ou mais complicados, né, e quiserem nos escrever comentários, nós estamos à disposição. Mas são coisas para meditar, são coisas para mostrar, entende? Se vocês querem passar depois da conferência também para os alunos e alunas que não assistiram, comentar alguns trechos, né, seria muito bom. Professora Ana, você gostaria que os alunos e alunas fossem mais ordenados? O que você faz, gostaria de fazer? E o que você gostaria de dar para eles em relação à ordem? O que eu gostaria de dar para eles é conseguir dar um exemplo. Então, buscar a ordem e essas rotinas que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, eu dou aula para o 9º ano desde que elas estão no 4º ano. Fiquei só um ano sem dar aula para elas. Eu percebo que muitas meninas pegaram vários aspectos de ordem, claro. Elas já têm os exemplos das famílias e conseguiram melhorar e otimizar os processos para que elas tenham mais tempo com as meninas, mais tempo com as pessoas. Professora Bernadette, em relação aos pais, o que você espera em relação à ordem? O que você deseja para eles? Olha, eu acho que essa pergunta que o professor Roberto fez é muito boa, porque se a gente tiver a oportunidade de ver essa gravação por mais vezes, a gente vai poder parar para pensar. Então, uma das coisas que eu acho que é importante é, será que eu paro para pensar no que é mais importante? E aí eu começo a lembrar que o mais importante é Deus, depois em segundo lugar é minha família. Então, se isso tudo está ordenado, a gente começa a se lembrar. Olha, eu estou acordando cedo, eu vou trabalhar para trazer dinheiro para minha casa, mas porque eu amo a Deus, porque eu vou fazer um bem para a sociedade, porque eu quero o melhor para os meus filhos. Então, acho que é isso. Lembrar do que é mais importante nos move a viver melhor. Pessoal, então, lembrem disso tudo, tá bom? Então vocês parem, lembrem de Deus, vejam o que é mais importante. Parar para pensar é essencial para ter ordem, né?
Então espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.